E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero fazer um experimento aí que o Ricardo Ramalho sugeriu em um vídeo que eu fiz sobre SR de capacitor e tal, um vídeo meio antigo já. Lá tinha um capacitor antigo que tinha vazado e tudo mais, mas mesmo assim ele estava com um valor mais alto do que o nominal dele, né? E aí o Ricardo comentou que é comum no capacitor no final da vida dele aí ele ficar com um valor mais alto, mas que provavelmente ele já não servia mais para nada, né? E aí sugeriu até de fazer um teste aqui, mostrando a componente AC nesse capacitor aí como filtro. Aí eu achei a ideia interessante, né? E achei legal a gente comprovar isso daí. Não sabia dessa característica dos capacitores aí, de quando eles ficam velhos, tenderem a ficar com um valor maior. Porém, quando eu comecei a testar um monte de capacitor velho que eu tenho aqui, todos eles nessa condição aqui assim, ó, eu comecei a ver que realmente eles ficam todos com valores maiores. Esse aqui no caso é um de 5.000 microfarads. Eu anotei até o valor dele aqui atrás, ó, ele está com 5.690 microfarads. Esse 20 miliohms embaixo é o ESR dele. Então ele está alterado com o valor para cima, né? Nos capacitores novos, é muito raro um capacitor estar com valor para cima. Geralmente ele está com valor abaixo do que está nominal nele. Eu encontrei uma exceção aqui, que foi esse capacitor aqui, ó. Que estão dizendo aqui no invólucro dele que é o Nichicon, mas já vem até com amassadinho aqui, né? Não é Nichicon nem aqui nem na China. Aliás, na China ele deve ser, né? Eu comprei dois desses e os dois estão com valor maior do que os 6.800 que está escrito aqui. Então eu montei esse circuito aqui para a gente fazer esse teste aí. Eu vou dar um zoom aqui para explicar mais ou menos o que eu fiz aqui. Bom, esse transformador aqui tem duas tensões de saída, né? Se eu não me engano é 20 mais 20 e a outra é 12 volts ou algo assim. Eu utilizei só uma das saídas aí, fiz um retificador de onda completa com esse diodo aqui de fonte de computador. Então aqui tem dois diodos. Eu liguei o center tap do transformador aqui nessa barrinha que eu construí aqui com parafusos e um fio de cobre. Nesses fios de cobre aqui eu deixei um negativo e um positivo para poder ligar as garras aqui e ligar os capacitores para a gente testar. Então aqui está o center tap e aqui entram as outras duas pontas aí do transformador. E aqui sai a tensão, que aqui é ligado no terminal do meio, né? Então aqui está saindo a tensão. A tensão está chegando aqui nesse barramento através do multímetro aqui do Unity, que é o que está na minha direita aqui, depois vocês vão ver, é o vermelho, para eu poder medir a corrente que está passando aqui. E em paralelo, eu liguei o outro multímetro, é um Fluke, para medir a tensão. E esse Fluke tem um lance interessante nele, que ele mede a componente DC e AC ao mesmo tempo. No display dele ele mostra as duas. Aqui entre o positivo e o negativo eu coloquei esse resistor. Ele é um resistor de 1K5. Eu coloquei ele aí como carga só para ele manter os diodos conduzindo, para a gente poder visualizar melhor a forma de onda ali. E por falar em forma de onda, eu também liguei o osciloscópio aqui. E aqui ficam as medições do osciloscópio. Elas não batem exatamente com a do Fluke. Eu vi aqui, ela fica em torno de 10 milivolts de diferença, é uma diferença bem pequena, mas tem diferença. Então, como vai ser difícil enquadrar tudo aqui no vídeo, eu vou filmar só os multímetros e o circuito aqui, o que eu estiver mexendo, e vou tirar uns prints das formas de onda no osciloscópio para mostrar. Eu até queria gravar o osciloscópio aqui num software aqui do computador e depois juntar ele no vídeo, mas eu ia ter que ficar instalando software agora aqui e tudo mais. E com isso eu ia acabar deixando esse experimento aqui para depois. Eu acho que eu já estou enrolando muito aqui com ele, eu estou a fim de fazer logo. Então vamos fazer dessa forma mesmo, que eu acho que já vai rolar. Já vai dar para ver bem o que acontece com esses capacitores antigos aqui, né? Se funciona ou não. Já vai ser o suficiente. Então antes de mais nada aqui, eu vou medir de novo os capacitores aqui com vocês. E vou anotar aqui, vou chamar um de C1 e outro de C2, né? Vou anotar os valores deles aqui e vou anotar o SR deles aqui. E depois quando a gente fizer as medições, eu anoto o Ripple que ficou com cada um deles aqui, para a gente poder comparar a eficiência de um novo com o antigo, né? Eu vou mudar a frequência aqui, eu vou medir os dois com 120 Hz. Então esse daqui, ó, o capacitor velho, esse laranja, vai ser o C1. Ele está com 5.720 microfarads. Vamos ver o SR dele, 20 miliohms. Vamos para o próximo agora. O próximo é um capacitor de 4.700 microfarads.
por 35 volts também, que é o valor mais próximo comercial que tem hoje desse de 5.000, né? 5.000 microfarads não é o valor comercial mais hoje. E ele está com 4.230 microfarads. Vamos ver o SR. 10 miliohms. Eu vou grudar agora esses dois capacitores aqui com uma fita e vou colocar uns fios neles e vou colocar umas garras para ficar mais fácil de a gente ligar e desligar ali daquele circuito. Ó, então recapitulando aqui. Capacitor laranja, capacitor velho, já vazando, de 5.000 microfarads por 35 volts. E o preto, um de 4.700 microfarads novo. O fio vermelho com essa garra aqui ficou no capacitor preto. E o fio azul com essa outra garra aqui ficou no capacitor laranja. Os negativos eu emendei, coloquei esse fio preto e deixei soldado aqui no negativo já. Que a gente só altera entre um capacitor e outro aqui, com essas garras. Como carga nesse circuito, eu vou utilizar um desses resistores aqui. São resistores de 8 ohms, eu vou ligar um deles aqui. Eu vou gerar com ele um consumo aqui de mais de 2 amperes, para a gente conseguir ver a eficiência dos capacitores. Eu resolvi aproximar um pouco mais aqui, porque senão não iria dar para ver a leitura aqui no multímetro, né? Aqui ó, nesse display de cima, está mostrando a componente AC, e aqui embaixo DC. Espero que dê para ver o DC aí também. E esse de trás aqui mostra a corrente que o circuito está consumindo. Circuito ligado, sem nenhum capacitor, consumo de aproximadamente 10 mA ali, que é esse resistor aqui. AC 9.91 volts, DC 20.06. No osciloscópio aqui os valores estão muito parecidos. Eu vou tirar um print aqui para colocar junto no vídeo depois. Agora eu vou colocar o capacitor laranja aqui, o mais velho. DC subiu para 31.5 volts aproximadamente. E o AC 20 mV, menos até. Agora eu vou adicionar a carga para ver o quanto vai subir esse AC aí, né, que é o Ripple. Tá aí, a tensão caiu para 21.6 volts aproximadamente. E o AC subiu para 750 mV aproximadamente. 2.7 amperes. Vou tirar um screenshot para mostrar como ficou a onda. E vou anotar esse valor. Vou colocar 750 mV aproximadamente, né? Agora voltamos aqui ao circuito sem capacitor. Vou ligar agora o capacitor novo, o preto. Aproximadamente 20 mV AC. E agora vamos ligar a carga. Aproximadamente 950 mV, né? Tirar um screenshot do osciloscópio. Bom pessoal, deu pra gente ver aqui que o capacitor velho, mesmo vazando, se ele estiver medindo bem, ele ainda está funcionando 100%, né? E é difícil dizer se o valor dele aumentou, porque como eu disse no começo, nenhum dos capacitores aqui novos apresentaram valor maior do que o que está anunciado no invólucro dele, né? Do que o valor nominal que está escrito aqui nele. E não sei se por coincidência ou não, realmente como o Ricardo Ramalho falou, todos os capacitores que estão velhos e vazando aqui, os que não apresentaram problema e estão com um SR alto, absurdamente alto, e um valor absurdamente baixo, todos os outros apresentam um valor maior. Achei muito interessante isso daí. Eles apresentam um valor maior do que o nominal deles.
É claro que na tolerância do capacitor tem lá mais e menos 20%, né? Geralmente é 20%. Então é claro que esse valor aí pode ser 20% para baixo ou para cima. Nesse caso, esse capacitor antigo aqui ainda está dentro da tolerância dele, que ele está menos de 20% a mais do que o valor nominal dele. Mas ainda assim eu achei estranho porque, a não ser que antigamente era comum, né? Vender capacitores aí com valor um pouco mais alto. Hoje em dia, acredito que pela economia aí o capacitor deu um valor um pouco mais alto lá, eles nomeiam para cima já, né? O lance também é que ele funcionou de acordo com o valor que ele está lendo, né? Porque o valor do Ripple que eles apresentaram tá de acordo com o valor aqui, né? Capacitor de valor maior antigo, menos Ripple, né? E proporcionalmente até o valor, né? Então aqui nesse vídeo eu tirei uma dúvida minha, espero ter tirado a dúvida de mais alguém aí também, se alguém tinha curiosidade quanto a isso. Porém, se o capacitor estiver vazando aí, é fato que ele não vai durar muito, né? O irmão desse aqui, né, o que ficava no outro lado da fonte, um era do positivo, outro do negativo, o outro foi embora, ficou só esse daqui. Apesar de estar totalmente bom vazando, mas totalmente bom, provavelmente ele não dure muito. Mas foi legal saber que enquanto ele estiver medindo, está funcionando 100%. Então é isso daí, galera. Valeu, obrigado.